Você já sentiu que o mundo está contra você? Que as pessoas te observam, comentam ou desejam o seu mal? A mania de perseguição é uma das expressões mais intensas do sofrimento humano, porque ela revela algo que habita todos nós: o medo de ser atacado, julgado ou anulado. Mas, na psicanálise, essa sensação não é apenas imaginação. Ela tem um sentido. Freud nos ensinou que todo delírio carrega uma verdade inconsciente, uma tentativa do sujeito de dar forma ao caos interno. O delírio não é uma doença, é uma tentativa de cura. Sigmund Freud, notas psicanalíticas sobre um relato autobiográfico de um caso de paranoia, 1911. O sujeito paranoico não está simplesmente louco, ele está tentando reorganizar o mundo para suportar a dor que o atravessa. E nessa reorganização, o medo cria um inimigo externo, uma figura que encarne tudo aquilo que ele não suporta reconhecer dentro de si. A mania de perseguição, no campo psicanalítico, é uma expressão intensa do sofrimento psíquico, porque ela expõe o núcleo mais sensível da alma humana: o medo de ser anulado, o medo de perder o próprio lugar no olhar do outro. Quando alguém vive sob a crença de estar sendo perseguido, não se trata apenas de uma ilusão ou fantasia doentia. Para a psicanálise, esse sentimento tem raiz simbólica e verdade inconsciente. Não é uma invenção sem sentido. É um grito da psique tentando dar forma ao caos interno. Freud, em seu estudo sobre o famoso caso Schreber, de 1911, escreve uma das frases mais potentes da história da psicologia: o delírio não é uma doença, é uma tentativa de cura. Para Freud, o delírio não é um erro, é um esforço desesperado do sujeito para restaurar o sentido do mundo. Quando a realidade interna se fragmenta, o psiquismo cria narrativas para tentar colar os pedaços. E o que chamamos de loucura é muitas vezes o último fio de sentido que ainda mantém o sujeito em pé. O paranoico, portanto, não é alguém que perdeu o contato com a realidade, mas alguém que está tentando reconstruí-la, reorganizá-la para suportar uma dor que o atravessa e que parece insuportável. É como se dissesse, inconscientemente: não sou eu que odeio, são eles que me odeiam. Não sou eu que temo, são eles que me atacam. O medo, quando não reconhecido, se desloca para fora. Cria-se um inimigo imaginário, uma figura exterior onde o sujeito deposita tudo aquilo que não suporta enxergar em si mesmo. E é assim que nasce a perseguição, como uma defesa psíquica contra o próprio inconsciente. O inimigo passa a carregar os desejos recalcados, a agressividade reprimida, o ódio que não pode ser admitido. E quanto mais o sujeito projeta, mais se convence da realidade da ameaça. É um círculo vicioso. O medo cria o inimigo e o inimigo alimenta o medo. O eu não quer reconhecer a origem interna de certos conteúdos psíquicos e os projeta para fora, como se viessem do exterior. Sigmund Freud, 1894. Na clínica, isso aparece de forma sutil e cotidiana. Uma pessoa acredita que os colegas de trabalho falam dela pelas costas. Outra sente que os vizinhos a observam, que o celular é espionado, que há mensagens ocultas nas redes sociais. Mas
Ao escutar o discurso com atenção, o psicanalista percebe: o perseguidor é, muitas vezes, uma imagem do próprio sujeito projetada no outro. Freud dizia que o delírio, por mais estranho que pareça, é uma tentativa do inconsciente de curar uma ferida. Uma forma de o sujeito reorganizar o real que desmoronou. E nesse processo, o medo precisa de um rosto. O eles é a forma simbólica do eu que o sujeito não reconhece. Lacan aprofunda essa visão. Para ele, o paranoico vive sob o olhar do outro, um olhar que o invade, o julga, o constitui. Esse outro pode ser uma pessoa, uma instituição ou uma voz interior. Mas o essencial é que o sujeito sente que está sendo falado, observado, interpretado. O sujeito paranoico se constitui como aquele que é olhado e falado pelo outro. Jacques Lacan, Seminário 3, As Psicoses. E é nesse ponto que o medo se torna arquitetura. O mundo se transforma em um teatro e o sujeito passa a decifrar sinais, gestos, coincidências. Tudo parece conectado, tudo tem um sentido secreto. O paranoico, diferente do neurótico que duvida, tem certeza, e essa certeza é o que o aprisiona. Do ponto de vista clínico, podemos compreender a paranoia como uma tentativa do sujeito de preservar o eu frente à desintegração. Se o mundo inteiro se organiza contra mim, ao menos eu ainda existo. O inimigo, paradoxalmente, dá consciência ao sujeito. É por isso que Freud dizia que, ao retirar o delírio de um paranoico, corre-se o risco de retirar-lhe o chão simbólico que o mantém vivo. A paranoia, portanto, é menos uma fuga da realidade e mais uma construção desesperada de sentido. E no fundo dela sempre há um trauma, um abandono, uma humilhação, uma perda que o sujeito não conseguiu simbolizar e que por isso retorna em forma de ameaça. Nietzsche escreveu: quem luta com monstros deve cuidar para não se tornar um deles. E se olhares por muito tempo para um abismo, o abismo também olha para ti. O paranoico é aquele que olhou demais para o abismo de sua própria falta, de sua própria dor. E ao tentar se defender, acabou criando um espelho que o devolve sob a forma do inimigo. Em última instância, a mania de perseguição nos ensina algo sobre todos nós. Quanto mais negamos o que nos habita, mais o mundo se encarrega de nos mostrar, mesmo que sob o disfarce da ameaça. A projeção é um dos mecanismos mais antigos e sutis da mente humana. Freud descreveu que quando o ego não suporta um pensamento, um desejo ou uma pulsão que o ameaça, ele expulsa esse conteúdo para fora, como quem tenta afastar um espelho que mostra algo que não deseja ver. Assim, o sujeito acredita que o mal está no outro. O que ele tem em si, ele vê no mundo. O que o envergonha, ele condena. E o que ele deseja, mas não aceita desejar, ele transforma em ameaça externa. O eu não quer reconhecer a origem interna de certos conteúdos psíquicos e os projeta para fora, como se viessem do exterior. Na psicanálise, chamamos isso de mecanismo de defesa, mas poderíamos também chamá-lo de mecanismo de sobrevivência. A projeção é uma forma do ego se proteger do colapso, deslocando para fora o que seria insuportável sentir dentro. O perseguidor, portanto, é uma criação simbólica do nosso inconsciente. Ele é o espelho distorcido de nós mesmos, a imagem invertida daquilo que recusamos reconhecer.
Em clínica, vemos isso o tempo todo, às vezes de maneira delicada, às vezes devastadora. Um paciente chega dizendo: sinto que as pessoas me olham com raiva, que me invejam, que torcem contra mim. Mas, conforme o trabalho analítico avança, descobre-se que é ele quem guarda uma raiva profunda, uma raiva não expressa, talvez legítima, talvez antiga, mas que foi recalcada. E, ao não poder olhar para ela, o inconsciente a devolve sob a forma de uma percepção. Eles me odeiam. É o mesmo mecanismo quando alguém, tomado por inveja, passa a crer que os outros o invejam. Ou quando alguém com sentimento de culpa acredita que todos o julgam. A mente viu o outro como tela de projeção do que não quer sentir. É uma defesa inconsciente contra a verdade emocional. Freud dizia que a projeção é irmã do recalque. O que não conseguimos reprimir, projetamos. E o resultado é sempre o mesmo. O inimigo é interno, mas aparece do lado de fora. A projeção transforma o mundo em um espelho psicológico. Tudo que encontro fora reflete, de algum modo, o que existe dentro de mim. Mas a consciência, em seu esforço por manter a identidade, resiste a essa percepção. Jung desenvolve essa ideia de forma magistral ao falar da sombra, o conjunto de conteúdos rejeitados que o eu não quer admitir como parte de si. Segundo ele, enquanto não tornarmos consciente o inconsciente, ele dirigirá nossa vida e nós o chamaremos de destino. Ou seja, o que projetamos acreditamos ser o destino ou o outro, mas é apenas o nosso inconsciente operando no mundo. E o sujeito paranoico é aquele que vive preso nesse espelho, cercado de imagens que ele mesmo produziu. Não é preciso estar em delírio para projetar. Todos nós, em maior ou menor grau, fazemos isso nos relacionamentos, na política, na religião, nas redes sociais. Projetamos no outro o mal que tememos em nós. Atribuímos a quem pensa diferente a maldade que não suportamos reconhecer em nossas próprias intenções. Por isso, a projeção é também a base do preconceito e da perseguição coletiva. A história humana está repleta de exemplos de como um grupo, tomado por medo ou culpa, projeta em outro grupo a culpa, o pecado ou o mal do mundo. O inimigo é sempre aquele que encarna aquilo que o coletivo não quer admitir em si. Nietzsche já advertia: o maior ódio é sempre dirigido àquilo que nos lembra o que somos. A paranoia coletiva, seja religiosa, política ou social, é o resultado da projeção compartilhada de muitos egos feridos. Mas projetar tem um preço. O sujeito que projeta perde a capacidade de se reconhecer. Vive em guerra com o mundo, quando na verdade está em guerra consigo mesmo. A projeção é confortável no curto prazo. Ela oferece uma explicação, mas é destrutiva no longo prazo, porque impede o autoconhecimento. Enquanto o inimigo for sempre o outro, o sujeito jamais encontrará paz dentro de si. É por isso que a psicanálise não tenta tirar a projeção de alguém, mas trazê-la à consciência. O trabalho analítico é fazer o sujeito perceber, pouco a pouco, que aquilo que ele enxerga fora, o ódio, a inveja, a crítica, tem um eco interno. E quando ele reconhece esse eco, algo se transforma. O mundo deixa de ser tão hostil e o olhar sobre o outro se torna mais humano. Lacan vai dizer que o outro é uma estrutura fundamental da subjetividade, o lugar onde nos constituímos como sujeitos. Logo, projetar no outro é, de certo modo, continuar tentando compreender quem somos, só que de forma inconsciente.
A paranoia é o extremo dessa tentativa, mas, em níveis mais sutis, a projeção é também um convite. Olhar para o que me incomoda no outro como um espelho do que ainda não aceitei em mim. Por isso, a cura não está em eliminar a projeção, mas em reconhecê-la como linguagem do inconsciente, porque o que o sujeito projeta é justamente o que ele mais precisa escutar de si mesmo. O que negamos nos persegue, o que aceitamos nos transforma. Carl Gustav Jung. Em última instância, a projeção é o medo tentando se proteger da verdade. Mas quando essa verdade é acolhida, o inimigo desaparece. E em seu lugar surge o espelho da alma. Lacan vai mais fundo. Para ele, a paranoia não nasce apenas de um conflito interno entre o eu e seus desejos reprimidos, como em Freud, mas, sobretudo, da relação com o olhar do outro. Esse outro com O maiúsculo não é uma pessoa específica, é uma instância simbólica que representa o desejo, a lei, a linguagem e o julgamento social. É a voz interior que diz que o que é certo, o que é errado, o que pode ou não ser dito. É o olhar invisível diante do qual todos nós existimos. O olhar que nos dá identidade, mas também nos ameaça com a perda dela. O sujeito paranoico se constitui como aquele que é olhado, falado e desejado pelo outro. Jacques Lacan, Seminário 3, As Psicoses. O olhar que fere. Desde o início da vida, somos constituídos pelo olhar do outro. O bebê só se reconhece como eu quando vê o reflexo de si no olhar da mãe. É ali que nasce a imagem corporal e psíquica, o que Lacan chamou de estágio do espelho. Mas esse mesmo olhar nos dá forma também. Mas esse mesmo olhar que nos dá forma também pode nos fragmentar, quando o olhar do outro se torna excessivo, invasivo ou ameaçador. O sujeito se sente exposto, despido de si. É como se o olhar do outro invadisse sua intimidade e tomasse posse daquilo que ele tem de mais singular, o seu próprio ser. O paranoico vive exatamente essa experiência. Ele não apenas sente-se olhado, ele é atravessado por esse olhar. Tudo o observa, o vizinho, a câmera, o celular, o gesto do outro, a fala do amigo. O olhar do outro toma o lugar do olhar interno. O sujeito perde o centro e precisa reconstruir uma narrativa que explique o que está acontecendo consigo. O olhar do outro, quando não simbolizado, se transforma em invasão. O sujeito sente-se penetrado pela linguagem do outro como se fosse falado o tempo todo, interpretado o tempo todo, sem nunca poder se defender. E é aí que nasce o delírio. O delírio, para Lacan, é uma tentativa de costurar o furo simbólico, deixado quando a linguagem não consegue mais sustentar o sujeito, quando a palavra não dá conta da experiência. O inconsciente constrói uma nova lógica, delirante, mas funcional. Assim, cada gesto, cada ruído, cada consciência adquire um significado oculto. O paranoico vive no mundo hipersignificado, onde nada é neutro, tudo quer dizer algo. É a tentativa de reconstruir uma realidade que se fragmentou. O delírio é a reconstrução do mundo em torno de um ponto de ruptura. Jacques Lacan. Para o paranoico, o mundo inteiro se torna um palco simbólico. As pessoas são atores, os olhares são sinais, as conversas são códigos. O sujeito sente que tudo está conectado a ele, que o universo fala sobre ele, mesmo que ninguém fale diretamente.
Essa experiência é angustiante, mas também profundamente reveladora da condição humana, pois, em algum grau, todos nós vivemos sob o olhar do outro. Todos nós moldamos nossas palavras, atitudes e até pensamentos a partir da imagem que acreditamos que o outro tem de nós. No caso do paranoico, essa dinâmica atinge o extremo. O olhar do outro deixa de ser mediador e se torna devorador. Ele não medeia o sentido, ele o impõe. O sujeito então tenta resistir e resiste através do delírio. É importante compreender o delírio não é apenas perda da razão, é um ato de resistência simbólica. O sujeito constrói uma narrativa para se proteger do olhar que o atravessa. Ele precisa acreditar que há um complô, uma vigilância, uma trama, porque isso, paradoxalmente, organiza o caos. Freud já dizia que o delírio é uma tentativa de cura. Lacan concorda, mas acrescenta, é uma cura pela palavra, mesmo que pela palavra delirante. O sujeito reescreve a realidade para continuar existindo. Na clínica vemos isso de maneira comovente. Um paciente que acredita que há microfones escondidos em sua casa ou que os vizinhos o espionam não está apenas inventando uma história, ele está tentando dar nome a uma sensação de invasão simbólica que o consome, um sentimento de que perdeu o controle sobre o próprio eu. O delírio é a linguagem que o inconsciente usa quando já não há linguagem suficiente. Se antes o olhar do outro era simbólico, o olhar de Deus, da lei, do Pai, hoje ele se multiplicou em milhões de olhos digitais. Vivemos em uma sociedade de vigilância constante, de curtidas, câmeras e exposição. O sujeito contemporâneo vive sob o olhar onipresente das redes. E quanto mais se expõe, mais se sente vulnerável. O paranoico de hoje não é mais o sujeito que acredita estar sendo espionado por agentes secretos. É aquele que sente-se constantemente observado, julgado, avaliado. O olhar do outro agora tem nome: Instagram, Facebook, TikTok. E o delírio moderno se manifesta como ansiedade social, medo de cancelamento, necessidade de aprovação. Bauman já dizia que vivemos na era da insegurança líquida. E nesse contexto, o olhar do outro se torna ainda mais opressor. O medo de errar, de ser mal interpretado, de ser excluído, é uma forma atual da paranoia coletiva. A cura, ou melhor, o restabelecimento simbólico, começa quando o sujeito consegue reencontrar o próprio olhar. Quando ele deixa de se definir apenas pelo olhar do outro e passa a construir uma relação com o próprio desejo, com o próprio sentido. Na análise, isso se dá pouco a pouco. Ao ser escutado sem julgamento, o sujeito começa a recuperar algo que a paranoia lhe tomou, a possibilidade de dizer eu sem medo. A palavra é o olhar do sujeito sobre si mesmo, Jacques Lacan. Quando a palavra volta a circular, o olhar do outro perde o seu poder invasivo. O sujeito já não é apenas olhado, ele também olha de volta. E nesse encontro de olhares nasce algo novo, a possibilidade de existir sem precisar criar um inimigo. A paranoia sob o olhar de Lacan nos revela algo universal. Todos nós somos constituídos pelo olhar do outro. Mas quando esse olhar deixa de ser simbólico e se torna absoluto, o sujeito perde o chão e precisa reconstruir o sentido, ainda que por meio do delírio.
Escutar o paranoico, portanto, é escutar o humano em seu limite. Escutar aquele que foi ferido pelo olhar e tentar, com palavras fragmentadas, reconstruir o espelho de si mesmo. O medo, quando não simbolizado, não desaparece, ele se organiza. Ele se transforma num sistema de crenças, num enredo coerente, ainda que delirante. E é justamente essa coerência que o torna tão sedutor. Dá ao sujeito uma sensação de ordem no meio do caos. A paranoia é, em certo sentido, uma tentativa desesperada de costurar sentido num mundo que parece ruir. Freud observou que o delírio tem uma função reparadora. O sujeito cria uma nova lógica para suportar a perda do vínculo com a realidade. O delírio, portanto, não é o oposto da razão, mas sua caricatura. Ele tenta racionalizar o irracional. Nietzsche, com sua lucidez constante, cortante, já alertava: quem luta com monstros deve cuidar para não se tornar um deles. E se olhares por muito tempo para um abismo, o abismo também olha para ti. O paranoico vive essa experiência de ser olhado pelo abismo. Tudo o observa, tudo o ameaça, tudo tem um sentido oculto. O mundo, antes vivo e imprevisível, se torna um espelho de seus próprios medos. E, paradoxalmente, esse sistema persecutório traz uma estranha forma de segurança. É melhor acreditar que eles estão contra mim do que encarar o vazio de não saber quem eu sou. A crença persecutória oferece uma identidade, ainda que frágil. Sou aquele que é perseguido. Sou o alvo. Sou o escolhido. Há, portanto, um narcisismo na perseguição. O sujeito, mesmo em sofrimento, coloca-se no centro da cena. Como dizia Lacan, a estrutura do delírio é uma metáfora do sujeito. Isto é, o delírio revela, de modo invertido, aquilo que o sujeito não consegue simbolizar. Ele cria um inimigo externo para sustentar a coerência de um eu que ameaça se desfazer. Em clínica, é comum ver essa transformação do medo em sistema. Um paciente, por exemplo, começa acreditando que um colega o observa de forma estranha. Logo, essa crença se expande. Todos parecem comentar sobre ele. O chefe o persegue. Até o noticiário parece enviar mensagens codificadas. O medo, que nasceu de uma ferida narcísica, talvez uma rejeição, uma humilhação, um trauma, torna-se a lente pela qual ele interpreta todo o real. A mania de perseguição nesse ponto é um grito por reconhecimento. Veja a minha dor, veja o que fizeram comigo. Mas como o sujeito não pode falar diretamente do que sente, ele precisa construir um enredo, uma narrativa, em que o inimigo externo encarne o inimigo interno. O medo, então, deixa de ser apenas emoção e se torna linguagem. Linguagem do inconsciente, linguagem do desamparo, linguagem do eu fragmentado tentando se sustentar diante do olhar do outro. Em suma, o medo sistematizado é a tentativa trágica do sujeito de se proteger do vazio.